Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Rafael Kaique. Vou fazer aqui um comentário, analisar as questões que foram cobradas no concurso de ontem, delegado de Polícia Civil em Mato Grosso, as questões de Geografia e História de Mato Grosso. Fiz uma análise aqui para vocês. É um gabarito extraoficial, né? Portanto, pode ser que o gabarito da banca tenha alguma divergência entre uma questão e outra, mas eu fiz uma análise minuciosa das questões e a galera que fez a prova vai acompanhando aí para ver como foi o seu desempenho. Todos que vão entrar aí na live, sejam bem-vindos. A galera que fez a prova, convida os amigos que fizeram também. Bem, a primeira coisa que eu vou falar sobre as questões de Geografia e História de Mato Grosso, que foram cobradas na prova de ontem do concurso Delegado de Polícia Civil em Mato Grosso, é que essas questões elas foram bem contextualizadas pela banca CESP. São questões aí de complexidade moderada, não são questões de história de Mato Grosso. Então vamos lá, galera que está entrando, boa noite. Olha, antes de começar aqui essa análise, começar esse gabarito extraoficial em Geografia e História de Mato Grosso, eu quero agradecer de coração a todos os alunos que estiveram no meu aulão, que aconteceu na sexta-feira e aconteceu no sábado, lá no Hotel Fazenda Mato Grosso. A galera do Brasil inteiro participou, muitos alunos que me acompanham em outros cursos também foram. Foi muito bom ter um contato direto com vocês, pude bater um papo com muitos alunos, ver qual que é a realidade de estudo de cada um. E foi uma aula, claro que foi uma aula muito objetiva, não deu para fazer uma aula muito aprofundada devido ao tempo, né? Tava tempo muito corrido para as 3 disciplinas, mas eu fiz o máximo possível, dei o meu melhor, levei ali as melhores análises para vocês. Então quem participou do aulão, muito obrigado pela presença de vocês e dizer que os próximos aulões que eu vou fazer, aulão aqui em Goiás inclusive, serão muito melhores, né? A cada evento a gente vai melhorando, a gente vai se superando, porque nós aprendemos com as experiências. Tem mais gente entrando aí na live, então. Daqui a pouquinho eu já começo a fazer essa análise. Eu já soltei nos grupos do WhatsApp um gabarito extraoficial das questões de Geografia e História de Mato Grosso, mas como as provas são diferentes, né, tem uma ordem de questões diferentes, muitos candidatos não conseguiram acompanhar o gabarito. Então, essa análise que eu vou fazer aqui agora, eu vou comentar essas questões. Então, você tem a facilidade de acompanhar na sua prova qual é essa questão que eu vou analisar. Então, vamos começar, né, pessoal? Boa noite novamente para quem está entrando. Só lembrar que eu vou fazer então aqui uma análise, um gabarito extraoficial das questões de Geografia e História de Mato Grosso que foram cobradas no concurso da Polícia Civil ontem. E a primeira análise que eu faço é que essas questões elas não fugiram do padrão de abordagem da banca CESP. Eu sempre falo isso nas minhas lives, sempre falo isso nos meus cursos, nas minhas aulas, que a banca CESP ela faz questões contextualizadas e foi justamente o que ela fez. Inclusive eu identifiquei em algumas questões essa contextualização que a banca costuma fazer. Bem, eu tive acesso a uma prova aqui de um candidato. Exatamente eu não sei a que tipo de prova se refere, ele apenas me disponibilizou essa prova pelo WhatsApp, né, enviou foto da prova. Então eu peço para vocês que vão fazer a correção agora, que vão conferir na prova de vocês, acompanhem à medida que eu for lendo aqui a questão, ok? Galera que está entrando aí, boa noite, muito obrigado pela companhia de vocês, sejam todos muito bem-vindos. Primeira questão que eu vou analisar aqui nessa prova que eu tive acesso é a questão 21, uma questão de História de Mato Grosso que trata da formação do território mato-grossense. Eu vou ler aqui o enunciado para vocês. O processo de ocupação do atual estado de Mato Grosso, iniciado no século XVI, com as primeiras tentativas, aqueles primeiros movimentos exploratórios que chegam, mas não fixam ocupação lá na região. Foram as primeiras tentativas de colonização por espanhóis e portugueses. Foi marcado ao longo dos séculos pela importância geopolítica e estratégica de seu território, que atualmente expressa. Pessoal, alguns candidatos confundiram essa questão porque ela começa a falar de um período histórico específico, que é a ocupação do território, lá no período colonial com as bandeiras. E o que a questão está pedindo, na verdade, é a atual dinâmica do território mato-grossense. Então, alguns candidatos acabaram aí
se confundindo nessa questão. Então está pedindo aqui, estado do Mato Grosso, a gente já descarta a letra A de cara. Letra B, rodovia Pan-Americana, que percorre o território do estado e integra o Brasil, o Peru, a Bolívia e ao comércio mundial. Também não é atualmente a dinâmica econômica do território mato-grossense. Letra C, que é a alternativa correta dessa questão, produção de grãos e carnes, complexo produtivo de grande importância para as exportações brasileiras. Pessoal, o estado de Mato Grosso bate recorde na exportação de soja, por exemplo. Então, é a dinâmica econômica atual e do ponto de vista estratégico de localização para o território. Então é a alternativa C, essa primeira questão que eu estou analisando, produção de grãos e carnes, bate recorde na produção de soja, por exemplo, milho, algodão, carne, né, tem um dos maiores quantitativos de rebanho bovino do Brasil, e isso vai desencadear, claro, aí, um aumento das exportações. Essa é a alternativa correta, então. Vamos para a próxima questão. Questão 22 aqui da prova que eu estou analisando, acompanhe na prova de vocês. Embora não comporte ainda nenhuma cidade, é uma questão que trata de urbanização, como a de Mato Grosso. Muitas cidades que eram pequenas, devido ao aumento populacional, são grandes, são centros médios aí dentro do estado. Nesse contexto, a relação entre a população, vejam, de novo, reforçando a tese que eu sempre levanto. A Banca CESP está contextualizando a relação entre rede urbana e aumento populacional. Está contextualizando dois assuntos. A rede de cidades do estado se evidencia. Foi na prova de ontem, está lá em Mato Grosso, delegado. Vamos lá, então vamos analisar aqui as questões. Letra A. No elevado índice de desenvolvimento, IDH, que é de 0,92. Pessoal, esse IDH 0,92 ele é o IDH de países da Europa. Então não condiz com a realidade das cidades matogrossenses. Tá? Então já vai descartar de cara isso aqui. Letra B. Na permanência de grande parte da população. Muita gente também se confundiu nessa questão. Grande parte da população, 48%, em áreas rurais, é muito menor, que compreendem 52% do território, apesar das transformações urbanas em curso. Nós temos aí um estado, né, o estado de Mato Grosso, apesar de ter uma economia essencialmente agroexportadora, nós temos um índice de urbanização elevado. Por quê? O trabalho no campo não demanda tanta mão de obra, então a população migra para a cidade. Temos uma taxa de urbanização alta, não é essa a alternativa. Letra C. Consideráveis fluxos migratórios em direção ao território mato-grossense resultantes da expansão da fronteira agrícola. Essa é a alternativa correta. Letra C, essa questão que trata aí da rede urbana e o crescimento urbano em Mato Grosso. Diferente de outros estados brasileiros, estados, por exemplo, da região sudeste, que tiveram seu crescimento urbano associado principalmente à industrialização. Eu falei isso lá no meu aulão, eu frisei isso. Quem foi lá no aulão vai lembrar. As cidades do sudeste tiveram essa dinâmica urbana. O estado de Mato Grosso ele tem essa peculiaridade. Devido à expansão da fronteira agrícola, essas cidades começaram a crescer. Beleza? Então, mais uma questão aí analisada. Vamos para a próxima. Vou localizar aqui. Está sendo até difícil para fazer a leitura das questões, porque foi por imagem, mas já localizei. Então, agora eu vou fazer uma análise da próxima, que é a questão 23 nessa prova. Tá? Não sei qual que é aí na prova de vocês, por exemplo. Bem, questão 23. O crescimento da produção e da fronteira agrícola, outra questão falando da economia, na mesorregião norte, trata de uma mesorregião específica do estado de Mato Grosso, nas últimas 2 décadas, resultou em um intenso processo de urbanização. Mais uma questão contextualizada, processo de urbanização com atividades econômicas. E também na constituição de uma rede de cidades integrada à capital de Cuiabá, como se fosse um corredor, né? Interligado ali, e no restante do país. São cidades dessa mesorregião, mesorregião norte. É só você lembrar aqui, era muito fácil você lembrar de uma cidade que está muito associada à produção de grãos, por exemplo, a essa expansão da fronteira agrícola, que é Lucas do Rio Verde. Então a alternativa correta, a letra E, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum e Alta Floresta, cidades aí que fazem parte da mesorregião norte. Falei de regionalização também na minha aula. Vamos para a próxima questão, agora é a questão 24. Quem está chegando agora e for fazer a correção aí das questões de Geografia e História de Mato Grosso da prova de domingo, delegado, volta lá no início, na reprise, para acompanhar o que eu já falei, tá, pessoal? Questão 24, uma questão sobre bioma, questão aí sobre aspectos físicos naturais.
traz um mapa do Brasil e os 6 biomas brasileiros, né, e pede para o candidato associar os números aos biomas que estão dentro do território mato-grossense. Números 1, 3 e 5. Uma questão que eu achei super fácil, uma questão de graça, pessoal. Essa daqui. A alternativa correta é a letra B. Lá no número 1 nós temos lá na região norte, claro, a Amazônia. Depois, Cerrado 3, né, abrangendo aí parte do centro-oeste. E por último, o Complexo do Pantanal, que pega especificadamente o extremo sul de Mato Grosso e também parte do território de Mato Grosso do Sul. Então a alternativa correta dessa questão dos biomas é a letra B, Amazônia, Cerrado e Complexo do Pantanal. Questão gratuita. Vamos para a próxima questão aqui. Essa questão fala sobre políticas públicas que foram fundamentais para o processo de expansão da fronteira agrícola em Mato Grosso. E nesse caso, uma política pública que está associada ao regime militar. Fazer uma diferenciação aqui básica, no governo Vargas, nós tivemos uma política pública baseada principalmente em incentivos à produção nacional e à produção familiar, com a concessão de terras públicas. No governo militar, nós temos a internacionalização da produção com a entrada de capital estrangeiro. Esse programa, inclusive, né, PRODECER, Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento dos Cerrados, uma parceria entre Brasil e Japão. É a internacionalização da produção brasileira. Bem, dentre aqui o que esse programa objetivava, né, inclusive quem foi no meu aulão estava lá no flashcard, essas políticas públicas. Letra A, compor malha rodoviária de integração de Mato Grosso com estados e países vizinhos. Pessoal, apesar do programa ter lá como objetivo secundário a melhoria da infraestrutura para escoamento da produção, não foi o objetivo principal a construção dessa malha rodoviária dentro do estado de Mato Grosso. Letra A está descartada aí. Letra B, criar polos industriais no centro-oeste brasileiro como alternativa para o desenvolvimento econômico. Não é a alternativa correta. Quando houve essa parceria, lá na década de 60, década de 70 até final dos anos 80, o objetivo era impulsionar a produção, não a industrialização. Então a letra B está errada. Letra C, preservar a biodiversidade do bioma cerrado. Não, também não é a letra C, porque essas políticas elas estavam primeiramente preocupadas em expandir a fronteira agrícola. Isso, consequentemente, afetaria o cerrado. Letra D, desenvolver tecnologias para a produção de grãos como milho e a soja no cerrado brasileiro. Essa é a alternativa correta. O Japão, se vocês pegarem o território japonês de outros países lá da Ásia, tem um território pequeno comparado ao do Brasil. Um dos principais objetivos foi incentivar a produção aqui no Brasil com tecnologias, pesquisa de ponta, para que essa produção, essas commodities, como é o caso da soja e outros grãos, fossem destinadas ao Japão, fossem matérias-primas para o Japão e outros países da Ásia. Então, a alternativa correta dessa questão do programa PRODECER é a letra D, desenvolver tecnologias para a produção de grãos como o milho e a soja no cerrado brasileiro. Tranquilo? Vamos agora avançando aqui, questão 26, a fundação em 1719 do arraial que deu origem à cidade de Cuiabá. Qual é o arraial? Arraial da Forquilha. Que é capital do atual estado de Mato Grosso, está diretamente ligada à ação do paulista Pascoal Moreira Cabral Leme, cuja bandeira, eu até no dia que estava lá em Cuiabá fiz um vídeo, né, lá no Rio Cochipó, eu cheguei lá no Rio, lá na ponte, fiz um vídeo, botei lá no meu Instagram e foi tema da prova. Letra A, expulsou os espanhóis que disputavam o território mato-grossense com os portugueses. A bandeira de Pascoal Moreira Cabral ela não fez isso. Ela chegou lá na região do Rio Cochipó e ela teve um outro objetivo que não foi expulsar os espanhóis. Não houve uma guerra ali direta com os espanhóis. Letra B, alternativa correta, descobriu ouro nas margens do Rio Cochipó. Quando ele chega nas margens do Rio Cochipó, ele vai encontrar ouro e a partir daí o processo de ocupação daquela região. Essa então é a alternativa correta. Eu nem vou ler as demais aqui porque nem faz sentido. Questão 27. Essa questão trata da criação da capitania pela Carta Régia, entregue a Dom Rolim de Moura, em 1748, foi criado a Capitania de Mato Grosso. Falei isso ontem lá no aulão, a criação da Capitania de Mato Grosso, elenquei lá o que isso vai ocasionar. Alternativa correta, a letra A, consolidar e institucionalizar a posse portuguesa na estratégica região de fronteira com os domínios espanhóis.
ao longo do processo de formação da fronteira mato-grossense, nós tivemos essas disputas aí, principalmente com os espanhóis, por aquelas terras. E quando a capitania foi institucionalizada, eu tenho ali a legitimidade da posse portuguesa sobre a região de Mato Grosso. Então essa é a alternativa correta na questão 27, sobre a criação da capitania, a letra A. Não sei se no caderno de vocês as alternativas estão em ordens diferentes, mas é só vocês acompanharem a lógica, tá? Vamos lá, questão agora, questão 28. Na segunda metade do século XIX, o Brasil participou de importante conflito na América do Sul, a Guerra da Tríplice Aliança, formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai. Essa das questões em Geografia e História eu considero que foi a mais complexa, a que demandou aí um nível maior aí de atenção dos candidatos, de leitura dos candidatos. Na minha opinião, foi a mais complexa de todas as questões, mas não impossível de ser respondida. Também conhecida como Guerra do Paraguai. Invadido pelas tropas paraguaias por vias fluvial e terrestre, a possível ataque do inimigo. Essa é a alternativa correta, né, relacionada aí a esse conflito. Foi uma questão mais complexa porque ela exige do candidato um fato específico dentro do conflito, mas de fato, o Barão de Melgaço, como ficou conhecido, ele inclusive recebeu um título honorífico devido aí a ter preparado lá contra o ataque inimigo. Preparei aqui inclusive um trechinho para falar sobre essa contextualização. Ele foi um almirante, né, muito notável na história de Mato Grosso, dentro da questão da Guerra do Paraguai, porque ele ergue uma fronteira, ele ergue uma trincheira ali fortificada lá nas colinas de Melgaço, por isso Barão de Melgaço, justamente lá no período de conflito, de invasões das tropas paraguaias, à margem do rio Cuiabá, para conter as tropas que estavam ali tentando invadir a capital mato-grossense. Essa invasão ela não vai ocorrer, mas houve na figura do barão, nessa figura heróica, essa figura aí militar de resistência. Por isso, essa é a alternativa correta, né? Frente a um possível ataque do inimigo. Não houve o ataque, né? Foi um possível ataque do inimigo paraguaio. Vamos lá. A letra B. Por que a letra B não está certa? Resistência dos militares do posto militar de Dourados, que derrotou os invasores sem sofrer baixos. Pessoal, os 15 militares morreram, né? A história mostra isso. Então, nós na verdade tivemos aí a baixa, né? Os militares inclusive foram considerados também heróis da pátria, né? Por terem resistido aí à invasão das tropas paraguaias. Houve baixa, né? Bem, a letra C, vitória paraguaia que resultou na tomada sem resistência, essa palavrinha aí, sem resistência do Forte Coimbra, está errada. Houve resistência por muitos dias quando houve essa invasão paraguaia, por isso que ela não é a correta. Letra D, retirada da laguna, também foi um fato marcante dentro do contexto da Guerra do Paraguai, de todas as tropas brasileiras estarem suficientemente providas. Pessoal, não havia provisão de alimentos e medicamentos suficientes para as tropas brasileiras. Inclusive, várias doenças acometeram as tropas. Então, ela não é a alternativa correta. E a letra E, resistência heróica da população de Corumbá, que nunca chegou a ser sitiada nem evacuada. Está errada porque ela foi invadida pelas tropas paraguaias. Então essa questão da Guerra do Paraguai foi uma questão mais difícil, uma questão mais complexa, mas a alternativa correta é a letra A ação do Barão de Melgaço nos preparativos para Cuiabá fazer frente a essa possível invasão das tropas paraguaias. Ok? Vamos passar para frente, questão 29. Diversas medidas implementadas no período republicano foram decisivas para diminuir o isolamento e estimular o desenvolvimento do estado de Mato Grosso. Essas medidas incluíram, no período republicano, várias políticas públicas são inseridas no território para efetivar a colonização, aumento da população em Mato Grosso e melhoria também da infraestrutura. A alternativa correta é a letra A, o apoio prioritário oficial, ou seja, essas políticas públicas, políticas oficiais, sobretudo durante o regime militar, com a internacionalização do capital, a entrada de capital estrangeiro na economia brasileira. Então, há os programas, né, o Prodecer, o Polocentro, o PNDE, por exemplo, instituído em 1964, né, durante o regime militar, instituído em 1964, há projetos de agricultura familiar. Desde esses projetos aí de capital estrangeiro, internacionalização da economia, a agricultura familiar, que é lá atrás, na era Vargas, com a colonização via concessão de terras públicas, essa colonização aí de agricultura familiar. A alternativa correta, então, da questão 29 é essa letra A.
Bem, falta mais uma questão aqui. E a questão ela está de cabeça para baixo aqui na foto, agora deu certo. Bem, agora vou analisar a última questão, que é a questão de número 30. Também achei uma questão bem tranquila, bem fácil, até falei sobre isso no aulão. Com relação à histórica, econômica, social e política de Mato Grosso, a partir de meados do século passado, né, final do século XX, até as primeiras décadas do século XXI, é correto afirmar: A. Os equívocos da política de integração nacional implementada pelo regime militar durante a década de 70 do século XX retardaram o avanço do agronegócio na região centro-oeste. Não houve um retardo, né? Muito pelo contrário. Essas políticas públicas, elas contribuíram, da sua maneira, para a dinamização da economia mato-grossense, né? Então, não foi um retardo, houve sim um desenvolvimento, considerável inclusive. Letra B. Os imigrantes que passaram a buscar o Mato Grosso vieram basicamente do norte e do nordeste, e isso lá século XX, século XXI. Enquanto imigrantes provenientes do sul e do sudeste optaram prioritariamente pelo extremo setentrional do país. Pessoal, quando essas políticas são aplicadas no território mato-grossense, década de 60, década de 70, a leva de produtores imigrantes vão vir sobretudo da região sul-sudeste. Então essa daqui está errada. Letra C. A população mato-grossense conheceu entre a era Vargas e o regime militar relativa redução, explicado pela ampliação dos problemas fundiários, fator de fuga dos antigos habitantes locais. Houveram tensões fundiárias, claro, com a expansão da fronteira agrícola, mas não foi motivo para a redução populacional. Muito pelo contrário, o objetivo dessas políticas públicas também era de levar a população para o que era considerado vazio demográfico. Então essa alternativa está errada. A letra D, a divisão do Mato Grosso em 2 estados no final dos anos 70, ainda dentro do regime militar do século passado, foi justificada pelo governo federal como necessária para o desenvolvimento da região, devido à grande extensão e diversidade. Essa é a alternativa correta. Até a divisão do estado lá na década de 70 no governo do Ernesto Geisel, o estado era apenas uma extensão territorial significativa. Isso dificultava a inserção de políticas para o desenvolvimento da região. Então, uma das justificativas que foram utilizadas nos discursos políticos foi justamente aí o dessa extensão territorial, como também a questão da diversidade entre as duas porções, porção norte e porção sul, criação do estado do Mato Grosso, mantém-se Mato Grosso, cria-se o estado do Mato Grosso do Sul. Beleza, pessoal, é isso. Essas são as questões de Geografia e História de Mato Grosso, da prova Delegado de Polícia Civil, que foi aplicada no domingo. Fiz uma análise aqui para vocês para tirar todas as dúvidas possíveis. Já adianto que não tem nenhuma questão aqui que eu vejo possibilidade de recurso, tá? As questões elas estão muito bem amarradas, foram bem contextualizadas, é bem o estilo da Banca CESP, essas questões. Há uma contextualização de todos os assuntos. Exigiu do candidato uma leitura mais atenciosa, claro, mas tem questão aqui muito fácil, inclusive, como eu disse para vocês. Quero, então, de novo, agradecê-los pela participação aqui na live, quem acompanhou a live, quem vai acompanhar depois aí no modo reprise, vai acompanhar lá no YouTube. De novo, galera que foi no meu aulão, muito obrigado, um abraço, gostei muito do evento. E estou aí preparando já próximos aulões aqui em Goiás, inclusive, para Delta Goiás, vai ter um aulão muito especial, outros cursos, outros projetos, e foi muito bom trabalhar com Mato Grosso, abrindo outros editais, estamos juntos novamente aí pela aprovação de vocês. Pessoal, muito obrigado a todos, então, uma excelente noite, um abraço para vocês aí.